Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 10, e também no capítulo 3, versículos 2, 3 e 9, que diz: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Ao meditar sobre esses versículos, vemos que o apóstolo Paulo escreve sobre a dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação da graça de Deus, a dispensação do mistério. Logo, a ideia central da palavra dispensação é a de conduzir ou administrar os negócios de uma família. Quanto ao uso desse vocábulo na palavra, o termo dispensação pode ser definido como mordomia, administração, supervisão ou direção da propriedade de outros. Isso envolve responsabilidade, prestação de contas e fidelidade por parte do mordomo. Uma dispensação é fundamentalmente um acordo de mordomia e não um período de tempo, embora esse acordo obviamente deva vigorar por certo período de tempo. Uma dispensação é basicamente o acordo envolvido e não o tempo envolvido. Uma definição concisa é a seguinte: uma dispensação é uma administração distinguível na realização do propósito de Deus. Dispensação no grego, oikonomia, significa administração de um lar ou afazeres do lar. Aqui, neste texto, significa a administração que Deus faz da história, o cuidado, o zelo do Senhor na direção da história, como se fosse uma grande casa debaixo de sua administração perfeita. Plenitude do grego pleroma significa aquilo que é, ou melhor, tem sido preenchido. Cumprimento, realização. Aqui significa algo preenchido de forma correta, no momento certo, de forma plena, precisa e perfeita. Tem a ver com a realização da obra de Deus no tempo que é mencionado a seguir no versículo, ou seja, Deus agiu através de Cristo no momento certo, plenitude de seu plano. Tempos, do grego kairos, significa medida exata, tempo fixo, tempo definido. Aqui, ligado à plenitude, traz a ideia de algo acontecendo no tempo certo, no tempo exato em que deveria acontecer. Ou seja, todo o plano de Deus converge, ou seja, une todas as coisas segundo a vontade dele, no tempo certo, de forma plena, em Jesus Cristo, que fez com que todo o plano do Senhor se concretizasse. Não existe atraso, não existe falha, tudo ocorre perfeitamente. Por isso, a prioridade no reino de Deus tem que ser nossa essência, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade e maior motivação. Jesus nos dá a maior chave para a nossa felicidade plena nesse pequeno versículo. Alguns conceitos divinos estão escondidos nesta afirmação do Senhor e que vamos explorá-los a seguir para que possamos adentrar na justiça e nossos direitos do reino. O primeiro conceito é o reino. Reino refere-se ao governo de um rei sobre um território colonizado. Portanto, o reino dos céus refere-se ao domínio soberano e à influência governamental dos céus sobre esta terra, manifestando uma cultura que reflete a natureza, os valores e a moral regidos. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus refere-se à nossa aceitação do governo, senhorio e domínio de Deus sobre as nossas vidas e a Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Rei.
A tarefa de buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar é uma ordem dada por Jesus e não uma sugestão. A primeira parte da prioridade divina é a ordenança divina de buscar o reino. O texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, expressa o conceito bíblico de buscar. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O termo grego traduzido como procurar é spoudazo, que também significa estudar ou trabalhar. Buscar o reino, portanto, significa estudá-lo com diligência e aprofundar-se. Apenas por um estudo dedicado, uma análise apurada, trabalhando perfeitamente com tempo de oração, podemos conhecer os segredos do reino e na palavra de Deus. Ele é tão amplo que podemos passar o resto da vida explorando sem ao menos arranhar a superfície. A expressão em primeiro lugar não significa colocar o reino ou a vontade soberana do Senhor em vantagem entre muitas outras coisas, mas sim tê-lo como primeiro e único. Deus exige direitos exclusivos de adoração, amor e dedicação. Portanto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa levar em conta os interesses do reino antes de tomarmos decisões. Quando e onde estudar, com quem casar, que emprego aceitar, qual negócio empregar nosso tempo e dinheiro. Antes de decidir sobre essas e outras questões, temos que fazer-nos a pergunta: isso está em concordância com o reino de Deus? Ou o que desejo fazer ou com quem desejo associar-me será benéfico ao reino de Deus? Desenvolver o hábito de considerar o reino em primeiro lugar e nos submeter à vontade soberana do rei nos ajuda a fugir de muitos erros e decisões ruins. Lembre-se que o conceito de reino é a influência do rei sobre um território. Portanto, ao buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, aceitamos que a influência do rei se estenda sobre nossa vida particular, nossos negócios, nossos estudos, nossa vida profissional, nosso casamento, nossos relacionamentos, nossa vida sexual e todas as outras áreas de nossa existência. Também se lembre que esta influência do reino significa a administração do reino sobre nossas vidas. Creio que um dos maiores pecados contra o reino é a má administração de nosso tempo, bens e vida. Para vivermos os benefícios do reino, precisamos aprender a administrar os tesouros que nos foram confiados. Por isso, Jesus sempre ensinou a respeito de administração no seu reino. E por fim, é importante sabermos que para buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, precisamos compreender esse reino e os princípios pelos quais ele opera. E este mesmo versículo fala que o reino opera em sua justiça. A justiça do reino implica em uma atitude de obediência e retidão diante da constituição do reino, aos preceitos legais, cumprindo as exigências do rei. O reino de Deus não pode ser separado de sua justiça. Por isso, o texto enfatiza buscar o reino de Deus e a sua justiça com prioridade em nossas vidas. A justiça de um reino sempre reflete a natureza e o caráter do reino. O Senhor é justo, logo, seu reino também é justo. Crave isso em seu coração. O reino e a justiça andam juntos. Não podemos separá-los. Observe o que diz no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. O trono, o governo de Deus, está fundamentado em sua justiça. O que dá segurança e fundamento ao reino é a sua justiça. Este salmo está afirmando que Deus aplica a sua justiça e juízo através de um lar misericordioso com verdade. Portanto, a justiça do reino é coberta de misericórdia, ou seja, compreensão e verdade. Portanto, ao enxergarmos de uma maneira ampla o reino, vemos que nossa responsabilidade é de administrar tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas, se não administrarmos e organizarmos nossa vida espiritual, a nossa vida física será uma bagunça. Não o faremos em nossa casa, com nossa família, não conseguiremos desenvolver nosso ministério e chamado, e não faremos profissionalmente e nem em nossas empresas. Faça aquilo que o Senhor tem te capacitado a fazer, pois o cansaço virá, mas o Senhor é que renova as suas forças. Pois administrar o reino de Deus que está em nós é algo que exige esforço, dedicação, fé e amor. Queira e faça, pois Ele te deu sabedoria, entendimento, conhecimento e discernimento em Cristo Jesus. E isso o Senhor tem acrescentado em sua vida diariamente. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Como é maravilhoso, Pai, poder dizer te amo.
Como é maravilhoso poder, Senhor querido, ser grato por mais este fôlego de vida. Como é maravilhoso, Pai, poder, Senhor, estar diante de Ti e poder contemplar todas as Suas maravilhas, ouvir a Sua voz e estar atento a cada detalhe que o Senhor tem colocado e a cada detalhe que o Senhor tem ministrado sobre nós e em nós e através de nós. Isso é maravilhoso. Por isso, Pai, que venha o Seu reino. Que haja, Senhor, agora uma consolidação real daquilo que é o seu reino em nós, daquilo que o seu reino significa, simboliza e daquilo que o seu reino tem, Pai, para as nossas vidas. E que em nome de Jesus, que nada, mas nada seja maior que a sua presença, o seu amor, a sua graça e a sua glória. Que esse reino, uma vez estabelecido em nós, seja, Pai, um reino de graça, de glória, para que satisfaça a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, desta tua filha, mas antes, renove, restaure e reaviva cada, Senhor, sonho, cada vida, cada ministério, cada chamado, cada dom na vida dos teus filhos. Muito obrigado, Pai. Em mais este dia, consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser e leva-nos para onde o Senhor quiser. Graças te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.